A vacinação contra a Covid-19 em crianças é o tema desta edição do Direto na Fonte, que entrevista a professora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e pediatra Maria Marluce Vilela. Com o avanço da vacinação nos demais segmentos da sociedade e com o início dos ensaios clínicos em crianças, a professora acredita que em alguns países a vacinação desse público terá início até dezembro de 2021. Com estas vacinas que já foram amplamente testadas e vigiadas e registrados todos os eventos adversos, pelo menos imediatos ou em curto prazo, nós não temos a avaliação a longo prazo, mas diante do problema que não há o que discutir, da gravidade dessa pandemia, isso autoriza, sim, que a gente faça agora a fase 2, né, e 3, para se determinar pelo menos as doses, né, para as crianças e o intervalo entre as doses. É um ensaio que vai exigir consentimento dos pais ou responsáveis, não é, pela criança, porque a criança ainda não tem autonomia para ter compreensão e decisão sobre aceitar ou não essa vacina, e também o assentimento da criança. É importante que a criança também concorde, né, de entrar e receber essa vacina. Então, é uma lógica bem diferente da do adulto, porque você, então, tem os intermediários, né, para o cliente, que é a criança, e, além disso, esta fase exige, né, mais coletas de sangue para verificar a resposta dessas crianças a essas vacinas, para se acertar tanto a dose quanto o intervalo entre as doses, né? O mundo todo, né, não consegue fazer testagem nas crianças. O fato delas poderem se infectar, elas podem transmitir. E a questão de vacinar essas crianças tem um papel de, primeiro, considerar uma resposta de mais proteção para toda a população e também de proteger, né? A expectativa é de se proteger essas crianças desses casos mais graves que já estão bem documentados. Em que essa falta de testagem atrapalha, né? Essa falta de dados atrapalha até num possível desenvolvimento da vacina? A testagem, ela vai nos ajudar a entender a evolução ou a história natural dessa doença. Você aplica uma vacina. Como é que você vai saber da eficácia dessa vacina? Somente pela taxa de mortalidade que vai reduzir? É importante você saber a taxa de transmissão do vírus. E como a gente sabe que também o adulto tem os indivíduos assintomáticos. Então, para compreender esse cenário dessa doença, é importante que a gente possa testar para configurar um diagnóstico. Essa questão, infecção e doença, como que a gente tem que tratar? Através de comprovação. Você pode estar com a infecção, mas não tem a doença, não tem aqueles sinais e sintomas que te levem para a cama. E a questão da vulnerabilidade das crianças, embora elas não façam um quadro grave com frequência, elas fazem um quadro grave e é muito interessante a particularidade. Eles entram em contato com o vírus SARS-CoV e, para manifestar essa gravidade, levam 4 semanas. Na sua avaliação, quais são as perspectivas, né, para que essa vacinação no público infantil, adolescente, tenha início em nível mundial, mas também no Brasil, né, que vem... Eu acho que até dezembro, pelo menos nos Estados Unidos, Reino Unido, provavelmente já podem começar.
Começamos a divulgar que os mais suscetíveis eram indivíduos com comorbidades e os idosos. E a gente viu isso mudar mais recentemente, agora em 2021, onde os jovens, talvez por terem se exposto mais, né, estão indo e lotando os nossos hospitais. Se ele sai do idoso, passa para o adulto jovem, do adulto jovem para a criança, ou da criança... Esse é um ciclo. O vírus vai se multiplicar aonde tem as células para ele se replicar. Se você não vacinar a criança, o que pode acontecer? Ela vai continuar ajudando o vírus a se multiplicar e prejudicando aquelas pessoas que poderiam estar livres do vírus.